Quarta-feira negra para Pedro Sanches e para o sanchismo. A UCO o encurrala no julgamento sobre seu irmão e com as cloacas do Partido Socialista. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Aqui seguimos, claro, em Badajoz, com o julgamento contra o irmão do presidente do governo, David Sanches, que hoje, então, está tendo um protagonista principal, sem dúvida alguma, que é o tenente-coronel da Unidade Central Operativa da Guarda Civil, Antônio Balas, como vocês já sabem, conhecido apenas como Balas, e que participou, então, durante este julgamento contra o irmão do presidente do governo, que, lembramos, está sendo julgado no Tribunal Provincial de Badajoz por favorecimento na diputação pelo crime de tráfico de influência e corrupção nos negócios. E o tenente-coronel Balas, poderíamos dizer que manteve sua postura habitual, como costuma fazer nessas audiências judiciais, foi implacável, foi contundente. E a primeira coisa que eu destacaria é como Balas apontou para quem foi presidente da diputação, o socialista Miguel Ángel Gallego, que é, junto com o irmão de Pedro Sanches, um dos acusados. Ao todo, são 11 acusados e Balas. O que ele disse é que, no final das contas, a criação do cargo de coordenador dos conservatórios de Badajoz não partiu nem da área de cultura, nem da área de recursos humanos, mas sim de uma esfera política superior, de um nível político superior, e aí diretamente identificava o ex-presidente já da diputação, o socialista Miguel Ángel Galardo. Balas também disse que lhe chamou especialmente a atenção o tempo que demorou para criar o cargo, para dotá-lo de fundos, e depois, no entanto, foi rapidíssimo quando foi atribuído já a David Sanches. É preciso dizer que Balas, ao longo de um extenso interrogatório, porque esteve praticamente, 4 ou 5 horas prestando depoimento perante o tribunal. O que ele fez foi relatar um por um praticamente todos os e-mails que haviam sido trocados. Os responsáveis de cultura e de recursos humanos da Diputação Provincial de Badajoz. Também delimitou ao longo dessa tediosa audiência todos os e-mails que envolviam os 11 acusados. São, obviamente, os motivos pelos quais estão no banco dos réus. E o presidente do tribunal, Antônio Patrocínio, então pedia que, por favor, delimitasse todos os e-mails que afetam e apontam diretamente para os acusados. Assim fez Antônio Balas, que na verdade é uma pessoa que se mostra muito firme, muito contundente em tudo o que faz. E justamente ao longo do interrogatório, digamos que tentaram provocá-lo, pois os advogados das acusações, das defesas, e perguntavam a ele várias vezes sobre supostas afirmações que ele teria feito ao longo do seu depoimento. E Balas reagia de forma muito exaltada, né? Ele teve vários confrontos com o advogado de David Sanches, Emílio Cortés, e também teve alguns desentendimentos com a promotora Begônia Garcia, né? Que o acusavam de supostas afirmações durante seu depoimento e que Balas negava com muita firmeza, negava de forma categórica. É preciso dizer que, também nesta quarta-feira, estão sendo apresentados mais meia dúzia de agentes da UCO que participaram desta investigação. Sob as ordens da titular do Juizado de Instrução número 3 de Badajoz, a famosa juíza Beatriz Viedma. E vamos justamente intercalar, pois no vídeo de hoje, justamente esse tema. Porque vocês já sabem que, como revelamos há um ano, no Libertar Digital e em medidas cautelares, a juíza Viedma foi alvo prioritário, principal das cloacas de Pedro Sanches. Há um ano, então, revelamos uma série de gravações que conseguimos do esgoto, onde então a marcavam como alvo, queriam persegui-la, queriam, portanto, colapsar seu trabalho, destruir seu trabalho, fazendo denúncias contra ela no CGPJ, tentando afastá-la, etc. Por que faço essa conexão com o esgoto? Porque justamente hoje também ficou finalmente conhecido o levantamento do sigilo do processo da trama CPI. Mas como eu contei para vocês,
nas últimas semanas, a trama CEPI. Vocês já sabem que tem um lado relacionado com os contratos da CEP. E depois tem também outro lado relacionado com o que são os bastidores do Partido Socialista, a famosa operadora Lady Dias, o que foi braço direito de Pedro Sanches, Santos Zerdan, etc. E hoje, finalmente, conhecemos esse processo, parcialmente, ainda a parte da trama CEP relacionada com os contratos e as adjudicações é desconhecida, mas hoje já foi liberado, por ordem do juiz Pedraz. Então, foram conhecidos esses relatórios, que fazem parte da investigação, elaborados pela Unidade Central Operativa da Guarda Civil. Como disse há alguns dias, esses porões do PSOE já estão sendo investigados pelo juiz Arturo Zamarriego, do Juizado de Instrução número 9 de Madrid. Hoje, o juiz Pedraz também pediu a retirada de Zamarriego para assumir todo o caso. Porque, claro, Zamarriego chegou para ficar com todo o caso, porque realmente não fazia sentido que estivesse sendo investigado. O mesmo que são os porões do partido PSOE de Pedro Sanches, no Juizado de Instrução número 9 de Madrid. E, por outro lado, no Juizado Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional do juiz Pedraz. Por isso, o juiz Pedraz já pediu formalmente ao juiz Zamarriego que se declare incompetente em seu favor e, assim, todo o processo seja reunido na Audiência Nacional. Estamos acompanhando ao vivo e em tempo real todos esses relatórios da UCO relacionados com os bastidores do Partido Socialista. Eu sempre digo que não falamos dos bastidores do Partido Socialista, falamos na verdade dos bastidores de Pedro Sanches. Isso precisa ficar muito claro. Porque esses esquemas sujos foram montados durante os famosos dias de reflexão que Pedro Sanches tirou, nos quais ele dizia que estava profundamente apaixonado. E que foi, digamos, uma falsa trégua, uma trégua enganosa. E na verdade o que ele fez nesses 5 dias foi se rearmar, se reagrupar e montar os esquemas sujos, as do Partido Socialista. E claro, uma das peças-chave que liderava esse esquema sujo era nada mais nada menos do que seu braço direito, Santos Zerdan. Como eu disse, estamos vivendo, estamos conhecendo em tempo real todos esses relatórios da UCO, que fazem parte dessa investigação do juiz Pedraz, relacionados com os esquemas sujos, e claro, chega a arrepiar, né? Um dos trechos, por exemplo, mostrava que um alto comando da Guarda Civil pedia à UCO que ficasse de lado na investigação do caso David Sanches. Também os agentes da UCO deixam claro em um dos relatórios, por exemplo, que Lady Dias e Santos Zerdan lideravam esse esquema sujo. Também me chamaram um pouco a atenção os agentes da UCO, assim como os agentes da UCO que causaram 20 mil euros no alvo, em notas de 50 euros e de 20 euros para quem fosse, então, conselheiro da província, a presidência da Junta de Andaluzia. O socialista histórico Gaspar Zarrias, que lembramos, atuou como mediador nos pagamentos a Lady Dias por parte do Partido Socialista. No fim, estamos falando de uma organização criminosa criada por ordem de Pedro Sanches para desmantelar todas as investigações que afetavam seu entorno, seu partido, seu governo, sua esposa, seu irmão. E essa atividade criminosa, dessa organização criminosa, estava totalmente integrada no Partido Socialista. E, de fato, como fez o juiz Pedraz em uma de suas decisões, era financiada diretamente por notas fiscais falsas feitas pela atual gerente do Partido Socialista, Ana Fuentes. Hoje, como eu disse, estamos conhecendo todos esses relatórios da UCO que mostram que o Estado sanchista está completamente podre, totalmente a serviço da corrupção. E sem dúvida, eu acredito que nos próximos dias vamos conhecer informações muito sensíveis em relação a esse assunto, sobre os porões do Partido Socialista, porque vamos poder analisar em detalhes esse processo. E também aparece envolvido nesse processo dos porões um velho conhecido já, que é José Luiz Rodrigues Zapatero. E aqui vou conectar com a última parte deste vídeo, porque justamente Zapatero também foi notícia hoje. Porque o titular do Juízo de Instrução número 4 da Audiência Nacional, José Luiz Calama, que é o magistrado que investiga o caso Puntultra, também chamado de caso Zapatero, já solicitou uma, digamos, perícia prévia das joias,
desse tesouro que foi apreendido pelos agentes da Unidade de Delitos Econômicos e Fiscais da Polícia Nacional, em um cofre em um dos escritórios do próprio Zapatero. Vocês já sabem que estão sendo publicadas muitas avaliações, fala-se de milhões de euros dessas joias. E se forem da Imperatriz ou de Luís XIV, que eram de um ex-presidente do governo? Com isso, em breve teremos uma estimativa de quanto isso poderia valer. Essas joias, esse tesouro de José Luiz Rodrigues Zapatero, que foi realmente apreendido durante aquela busca em seu escritório. Assim está, esta quarta-feira negra, esta quarta-feira de corrupção sanchista, com inúmeros focos. Em primeiro lugar, o julgamento do irmão, presidente do governo, David Sanches. Em segundo lugar, esse processo do esquema CEP, relacionado com os escândalos do PSOE. E em terceiro lugar, o caso Cruz Ultra Zapateiro. O sanchismo começa a afundar. E, sem dúvida, é uma necessidade para a Espanha e uma necessidade para todos os espanhóis. Que acabemos com este longo e sombrio período da nossa democracia, liderado pelo número 1 de toda essa corrupção, que Pedro Sanches. Encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal. Já estamos com 132 mil inscritos, rumo aos 150 mil. E vocês também sabem que podem se tornar membros, como os escolhidos, por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos, por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum, do número 6.075.563,70. 6.075.563,70. Deixem seus comentários, suas opiniões. O sanchismo está chegando ao fim. Já estamos diante do colapso do sanchismo. Vocês já sabem que leio tudo com muita atenção. Muito obrigado pelo apoio diário de vocês. E o mais importante, como sempre digo, que essa informação chegue a todos, porque a informação é poder. Até breve!